Bom, retomando aqui então nossos exemplos de gráficos, aqui a gente vai ver agora alguns gráficos de pizza e exemplos reais de problemas na representação utilizando esse tipo de gráfico. Relembrando que, na verdade, preferencialmente você não deve usar nunca gráfico de pizza, porque ele é o mais difícil, o mais complexo de você observá-lo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada então nesses exemplos reais. Bom, aqui então é um gráfico que representa o percentual de pessoas que continuam trabalhando após a aposentadoria, dividido por países. E aí sim, nós temos um primeiro grande equívoco aqui, né? A gente tem diversos países, a Itália 59%, a Austrália 59%, Estados Unidos 59%, Holanda 32%, Alemanha 45%, Bélgica 46%, Reino Unido 54%, França 57% e Espanha 57%. Então, como pode perceber, eu tenho aqui um gráfico de pizza que tradicionalmente ele deve fechar em 100%, mas eu tenho aqui, em vez de representar o 100% de um total, eu tenho totais diferentes, porque na verdade é um percentual de cada país. E esses totais, obviamente, ultrapassam em muito os 100%. Então ele não deveria ser um gráfico de pizza, não há o menor motivo para ser um gráfico de pizza. Se você quer comparar esse percentual, você utiliza o gráfico tradicional, bonitinho e o mais fácil de interpretar, que é o gráfico de barra. Então, esse é um grande problema aqui desse primeiro gráfico. Nesse segundo aqui, que fala sobre as pessoas na Nigéria em relação a como elas se auto-intitulam frente à religião, nós temos os seguintes valores. Cristãos 40%, muçulmanos 50%. Então aqui tu já tem um problema, se tu está partindo de 40%, tu sabe que 40% é praticamente metade da pizza, e não representa metade da pizza, representa um quarto só. Muçulmanos 50%, também 50% representaria metade da pizza, e aqui está representando um pouquinho mais um quarto. Islã, seja lá qual for a diferença, não dá para entender qual é a diferença entre Islã e muçulmanos, seria outros 50%. Religiões tradicionais africanas 10% e outras religiões 10%. Então o problema aqui começa pelo fato de que a soma dá mais de 100%, o que num gráfico de pizza não é permitido. Uma outra questão aqui é que possivelmente esses percentuais eles estão um em cima dos outros, ou seja, quem respondeu Islã respondeu muçulmano ao mesmo tempo, então isso aqui deveria fechar. Então, mas mesmo assim há problemas, mesmo que eu considere que Islã e muçulmanos foram as mesmas pessoas, então é só 50%, seria 50% mais cristãos, 40% daria 90%, sobraria somente 10%. Mas eles estão me dizendo que outras religiões é 10 e religiões africanas é 10 também. Então, o que é essas outras religiões aqui? São outras religiões que não são as religiões tradicionais africanas? Ou de onde é que saiu esse 110%? Então, também é outro gráfico bastante complicado. Nesse aqui, nós temos também diversos erros, tá? Fala sobre teenagers, né? Jovens que reportam que foram vítimas de bullying virtual. 25% dizem isso. 25% é um quarto. Ele aqui está representando 3 quartos. Então, completamente equivocado. 9% diz que procuram ajuda. Esses 9% até ok, pode ser que seja mais ou menos perto disso. Ele teria que ser um pouquinho maior, na verdade, tá? Mas enfim. E os 96%, que deveria ser tudo, né? Experiência outros tipos de violência, outras formas de violência ou abuso dos seus parceiros. Então, 96% representaria basicamente o inteiro aqui. O maior problema aqui é que eles estão representando, no mínimo, duas coisas diversas, tá? Quando tu representa um gráfico de pizza, tu está representando um valor só, uma variável só, que admite várias possibilidades. Por exemplo, você é gremista colorado. Tu está dando duas possibilidades e aí tu vai reportar as duas possibilidades. Aqui não. Uma pergunta é, você já experimentou algum tipo de violência ou abuso dos seus parceiros ou ex-parceiros? Isso é uma pergunta e aí eu tenho 96%, ou seja, 96% sim, 4% não.
Volta a perguntar. Outra pergunta. Você sofreu abuso ou violência digital, virtual? 25% responderam que sim, 75% não. Veja, é uma outra pergunta completamente diversa. Essas duas não se relacionam, não pode ficar na mesma pizza. Teria que ser duas pizzas diversas. Mesma coisa esses 9% aqui. Vocês procuraram ajuda? Apenas 9% procuraram ajuda. Eu teria que ter um gráfico representando 9% procurando ajuda, 81% não procurando ajuda. Então, são, na verdade, três variáveis aqui que deveriam ser representadas por três gráficos diferentes, independente de que tipo fosse, e não num único gráfico. Isso o gráfico é completamente errado. Aqui, o problema está nessa representação aqui. Tá? Eles perguntaram qual é o percentual de homens, né, e mulheres na faculdade, nessa faculdade aqui. Homens é 51% e mulheres é 49%. E mesmo assim, as mulheres representando aqui parecem ser mais do que os homens. E mesmo que fossem 51% de mulheres, né, o 51 seria só um pouquinho mais do que a metade, não esse valor muito maior aqui. Então, essa parte, aqui esse gráfico está mais ou menos ok, essa parte aqui está completamente errada. Bom, aqui nós temos uma questão também de representatividade do gráfico de pizza em relação às percentagens. Na verdade, eles basicamente pegaram um desenho de gráfico pronto, tá? E simplesmente botaram os valores ali. Não há nenhuma relação entre a percentagem e o tamanho da pizza, da fatia de pizza aqui, né? 78% é igual a 16, que é igual a 2, que é igual a 2, que é igual a 2. Completamente diferentes os valores, né? Valores muito grandes com valores muito pequenos, e eles simplesmente botaram tudo com o mesmo tamanho. Mesma coisa desse lado, 73, 9, 8, 7 e 3, absolutamente iguais o tamanho das fatias de pizza para valores completamente diversos. Então, novamente, é um gráfico que basicamente não serve para nada. Então, esses foram alguns exemplos de gráficos de pizza ruins, tá? Que a gente não deve usar. Pizza é bom, gráfico de pizza não é bom. Como eu já falei isso várias vezes, inclusive no material de estudo, tentem sempre não se utilizar desse tipo de gráfico de pizza, porque ele é o mais difícil de você perceber as variações corretamente. Mas se forem utilizar, se quiserem utilizar, pelo menos que façam os cálculos corretos e não cometam esses erros que a gente acabou de perceber.